Nós estamos falando sobre o ato de Deus de nos sarar. O texto do Salmo 147, no verso 3, diz: Ele, se referindo a Deus, Ele sara os que têm o coração quebrantado e trata das feridas deles. Esse é o ato do Senhor. Esse é o ato do nosso Deus. E hoje, de uma forma muito específica, depois de 2 aulas onde a gente vem tratando a respeito da importância disso, a importância de nós termos o auxílio, de entendermos que Deus nos usa como igreja para nos tratar, para cuidar de nós e, numa certa medida, para nos curar. A palavra de Deus diz que nós devemos aconselhar uns aos outros. E essa expressão é muito significativa. E o texto diz: não só aconselhai-vos uns aos outros, mas instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente. E antes, o texto fala que nós devemos usar a Escritura, a palavra de Deus, como esse elemento eficaz de Deus para que possamos ajudar uns aos outros. E durante esse tempo nós vamos, de escola dominical que nós vamos ter durante esse ano, nós vamos ver como é que Deus pode usar o aconselhamento como uma ferramenta de cura, uma ferramenta de tratamento das nossas realidades. Como encontrar um conselheiro? Quem que é essa figura? Existem bons, existem maus, existem aqueles que nós não podemos procurar de jeito nenhum, como nós vimos a semana passada, aqueles que servem falsos deuses, eles não são instrumentos nas mãos do Senhor, eles vão causar muitos estragos. Aqueles que às vezes usam a verdade de Deus e dizem que estão falando em nome de Deus, mas estão usando inadequadamente a palavra de Deus, e você percebe isso, eles também não podem ser usados. E aí nós viemos conversando a respeito disso e vimos como a graça de Deus realmente ela é uma graça maravilhosa, ela é transformadora e ela atinge a realidade das nossas necessidades. Com referência a necessidades, nós vimos que todos temos. E em determinados momentos da vida, coisas que nós nunca imaginamos que poderíamos passar, passamos. Coisas que pessoas que amamos, nós nunca imaginamos que poderiam passar, irão passar. E nós ficamos diante de uma necessidade que a Escritura diz que é cura, ser sarado, ser tratado. E a palavra de Deus precisa ser aplicada. E eu preciso de alguém que me ajude, porque nesse momento é um momento onde eu não consigo visualizar, onde os meus olhos ficam anuviados pelas lágrimas. Eles ficam cheios de nuvens por causa dos problemas, por causa das emoções, por causa da minha fraqueza, das minhas limitações, por causa das dores, por causa das decepções. Muitas vezes porque eu mesmo causei o problema e eu percebo que como causador do problema eu não sou capaz de sair dele. E são tantas as situações que me levam a perceber que se eu não for ajudado, não tem como. E é exatamente aí que Deus nos mostra que nós, como igreja do Senhor Jesus, nós somos um grupo de pessoas redimidas, nós somos um grupo de pessoas transformadas pela palavra de Deus para sermos instrumentos nas mãos dEle. Mas Ele é o transformador.
Ele é o Deus resgatador que agiu na nossa vida e vai nos usar para agir na vida de outras pessoas. E hoje nós vamos falar a respeito exatamente disso. O tema de hoje é quando Deus aconselha. Quando esse Deus faz a obra dele nos nossos corações. Vocês receberam hoje, e eu tive até uma reação quando eu coloquei, não é, o tema no grupo e na mídia, quando Deus é o Consolador, e aí alguém me disse, em algum momento é outro o Consolador? Eu disse, não. Mas é exatamente isso que eu quero que nós entendamos. Muitas vezes nós entendemos que é outro, ou alguma coisa, ou algum elemento, e não a pessoa de Deus, que é o Consolador. O conselheiro humano não é o Consolador. O Consolador é Deus. A figura consoladora, o poderoso que pode fazer isso é o Senhor. E hoje nós vamos tratar sobre isso. Quando Deus é o Consolador, aí sim é eficaz. Deus usa ferramentas, mas Ele é o Consolador. E nós vamos ter que partir desse pressuposto. Nós estamos aqui nas bases da busca do aconselhamento. Mas eu tenho que ter isso em mente. Eu tenho que ter isso no meu coração. É a mesma coisa quando eu vou para um culto. E eu vou na expectativa de alguma coisa no culto. Qual a minha expectativa no culto? Qual é a minha expectativa no culto? Primeira delas. Eu vou no culto fazer o quê? Cultuar, né? A palavra já disse. Então, minha primeira expectativa é cultuar corretamente, cultuar verdadeiramente. Se não for esse o propósito, perdeu toda a motivação, todo o aspecto positivo, tudo aquilo que é adequado. Então você já errou, você já veio errado para cá. Eu vim aqui para me divertir, eu vim aqui para me sentir bem, eu vim aqui para sentir minhas emoções sendo tratadas. Não, peraí, você veio aqui primeiramente para exaltar ao Senhor. Você veio aqui e você preparou o seu coração para colocar Deus no lugar certo diante de você. Você veio para colocar Deus no lugar certo e exaltá-lo. Concorda comigo? Ok. Esse é o objetivo que você tem aqui. Agora, quando você vem ao culto porque aqui tem um bom conjunto e você alegra-se com o conjunto, você gosta com o ritmo, então você vem no culto porque esse culto tem músicas que tem ritmo que você gosta, ou porque tem uma aparência assim, ou porque o pregador é fantástico, ele é fabuloso, ele é fora de série, ele é um astro. Você perdeu todo o foco. Estas coisas, elas não são centro de nada. Ou você veio e Deus é o centro, a Ele a glória, os focos estão sobre Ele, Ele é exaltado, a Ele colocado toda a luz, o brilho, ou tudo você perde. Então tudo que se relaciona com Deus, Ele está no centro. A nossa vida depende de Deus. Na busca da satisfação das minhas necessidades emocionais, relacionais, e que o aconselhamento trata, também Deus tem que estar no centro. Se eu vou porque o cara é fera, peraí, ele é fera por quê? Porque ele usa a Escritura, porque o aconselhamento dele, ele abre a Bíblia, e a Escritura é a palavra que sai da boca dele para te aconselhar, ou não.
Porque se não for, é só uma troca de ideias, não valeu. Não é aquilo que Deus propõe para aquilo que a gente chama de aconselhamento bíblico. Porque a palavra é que entra na alma, e ela entra na alma por causa da ação do Espírito Santo de Deus. E nós precisamos compreender como é que isso se dá. E é isso que hoje a gente vai tentar tratar aqui. E eu espero que Deus tenha misericórdia de nós e nos dê condição de compreender de maneira sucinta. Vocês sabem que eu não sou sucinto, né? De forma sucinta esse assunto aqui. Mas vamos lá. Depois eu vou tratar, se Deus quiser, de uma maneira um pouco mais abrangente. Vamos orar? Ó Deus, obrigada porque o Senhor é nosso conselheiro, nosso Deus. O Senhor nos pastoreia, o Senhor cuida de nós. O Senhor não só nos salvou e nos fez ser teus filhos, mas como Pai, o Senhor cuida de nós. O Senhor nos orienta, o Senhor vai à frente, o Senhor nos disciplina, o Senhor nos tira do perigo. O Senhor também nos trata como ovelha. Ó Deus, o Senhor nos leva à água que precisamos beber, nos leva aos pastos verdejantes para que possamos nos alimentar. O Senhor nos protege contra os lobos que tentam nos devorar. Ó Deus, obrigado porque o Senhor é esse pastor, esse conselheiro, esse Pai, esse Senhor da nossa vida, esse Rei, ó Deus, que coordena todo o universo. E nós confiamos em Ti e pedimos que agora o Senhor esteja conduzindo essa escola dominical e esteja nos dando, Pai, entendimento do que significa ter a Ti como nosso conselheiro. Em nome de Jesus. Amém. Querido, você pode ligar o ar-condicionado aqui da frente? Esse aqui, ó. O meu aqui, não do pessoal. Salmo 16, verso 7. Salmo 16, verso 7. Para a gente dar o nosso start aqui, a gente começar. A Escritura diz assim: bendito o Senhor que me aconselha. Olha só a palavra do salmista. Bendito o Senhor que me dá conselhos, pois até durante a noite o meu coração me ensina. É Deus que me aconselha, e às vezes até mesmo quando eu estou à noite, dando a ideia de dormindo, de alguma forma Deus me ensina. É como se Deus de alguma forma desse orientações enquanto estou dormindo. Eu quero crer que isso aqui significa sonhos. E pode ser que isso seja mesmo. Mas ele está agradecendo e bendizendo o Senhor porque Ele traz respostas. Ele aconselha. Eu preciso entender, e você também, que aconselhar é trazer orientação. Porque quem anda segundo a orientação é você e sou eu. O orientador, ele não anda no meu lugar. Eu ando. O orientador, ele mostra o rumo. O orientador, ele ensina a verdade. Ele mostra o que é a verdade. Ele mostra o princípio, o que é bom e o que é mal. Ele mostra aquilo que você precisa ver e seus olhos estão incapazes de ver sem que Ele mostre. E Ele tira dos seus olhos a sua cegueira, a nuvem, as lágrimas. Ele fala dentro da sua alma, algo que um conselheiro humano não faz, Deus faz. Esse é o Deus Pai. Quando o texto está falando aqui, a primeira coisa que eu quero que você pense é que o Deus Pai, o nosso Deus que está nos céus, Ele é conselheiro. E Davi está dizendo, o meu Deus
Ele me aconselha, ele fala. E ele não fala só para Davi, ele fala para nós também. Ele continua falando através da sua palavra. Tem outros textos que a gente encontra isso, ou comportamentos semelhantes pelos servos de Deus? É claro que nós vamos encontrar. Por exemplo, lembram de Josafá? Josafá foi um homem que enfrentou dificuldades no seu trabalho como aquele que conduzia o povo de Deus. E ele diz assim em 1 Reis, capítulo 22, verso 5. Primeiro livro dos Reis, capítulo 22, verso 5. Disse mais Josafá ao rei de Israel: consulta primeiro a palavra do Senhor. Tipo assim, não faz nada sem antes pesquisar, consultar, verificar o que Deus fala através da sua palavra. Você já ouviu isso alguma vez na sua vida? Aí você fala, mas Deus fala sobre esse assunto na Bíblia? É provável que você já tenha ouvido algo semelhante. Consulta a Escritura. E você fala, mas espera aí, a Escritura fala sobre não sonegar impostos? Ou a Escritura fala sobre o meu relacionamento com meu filho? Ou o meu relacionamento com meu pai? Ou o meu relacionamento com a minha esposa? Ou o meu relacionamento comigo mesmo? Ou o meu relacionamento com Deus? Ou o meu... Todas essas coisas você vai encontrar na Escritura. E todas as outras. Porque a palavra de Deus, ela fala sobre a existência do ser humano. E Deus foi zeloso e cuidadoso para trazer a palavra de tal forma que ela possa ser aplicada a todas as realidades e necessidades do homem. De tal forma que eu posso consultar a Escritura e ouvir Deus falando. Eu creio que um dos grandes problemas que nós temos no meio do povo de Deus, do nosso meio, queridos, eu creio que uma das grandes dificuldades que nós temos é o fato da igreja do Senhor Jesus conhecer pouco a Escritura. Muito pouco. A verdade é que poucas pessoas sabem manusear a Escritura. Não é incomum você falar para as pessoas sobre um livro da Escritura e elas não sabem onde está esse livro na Escritura. Algumas pessoas nem sabem que livro é esse. É claro que alguns são neófitos na palavra de Deus, são novos na palavra de Deus, mas tem pessoas que têm muitos anos, mas elas não se dedicaram na leitura regular, contínua, não se dedicaram no conhecimento mais próximo de Deus e da sua palavra. Queridos, quando isso acontece, Deus fala ao nosso coração e Ele nos pastoreia. Leia a Escritura, uma parte da Escritura diariamente, e você vai perceber Deus te pastoreando diariamente. Você vai se impressionar. Talvez você fale assim, mas Ele vai pastorear aquela coisa que eu estou vivendo agora? Às vezes sim. Muitas vezes sim. Mas muitas vezes Ele vai pastorear coisas que você vai vivenciar daqui a algum tempo. Ele está te preparando. Ou Ele vai pastorear coisas que você vivenciou algum tempo atrás e que você precisa tratar. Que você precisa rever. E que você foi agora, por Deus, convencido de que as coisas precisam ser do jeito que Ele quer e não do jeito que você fez. Deus é assim. Josafá diz, consulta primeiro a palavra do Senhor. No Salmo de número 33, no verso 11,
A gente tem uma informação também muito interessante. O texto diz: o conselho do Senhor dura para sempre. Os desígnios do seu coração por todas as gerações. Ou seja, os conselhos do Senhor, eles são eternos, eles não se perdem, eles não são conselhos que caducam por causa da época. É como se você dissesse assim: não, isso é coisa de velho, isso é da sua época. Na sua época era assim, agora é diferente. Você não pode dizer isso para a palavra de Deus. Você não pode dizer isso quando Deus fala. Quando Deus fala, Ele está falando, e a palavra dele é novidade a cada momento. Ela se torna viva a cada instante, porque ela se torna viva na sua vida. Ele faz ela viva para você naquele momento. Ela é aplicável. Nossa, maravilhoso demais. O Salmo de número 32, um pouquinho antes aí, no verso 8, 32, 8. Eu amo esse verso. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob minhas vistas te darei conselho. Quantas vezes eu já citei esse texto para pessoas dentro do meu gabinete? Quantas vezes eu já disse para as pessoas: olha, isso aqui é uma promessa de Deus. Você tem Deus como seu Senhor? Você crê nele? Esse Deus Pai que está nos céus, verdadeiro e Senhor da sua vida, grandioso, Rei, acima de todas as coisas, que tem todo o arcabouço da existência onde você vive. Não precisa duvidar, acalma sua alma, porque esse texto diz que ele instrui, ele ensina, ele orienta por onde você vai seguir. Ouve a Deus, procura ouvir o que Deus tem para te dizer. Por quê? O texto diz: porque se ouvir, Deus vai te dar conselhos. Qual a ideia? Se você não der ouvido para Deus, você não vai ouvir o conselho. Você dá ouvidos para Deus? Você está disposto a falar assim: é o Senhor quem vai falar, agora não vai ser, eu não vou fazer a coisa no estalar das minhas emoções, ou do meu impulso, ou da minha arrogância, eu não abro mão desse negócio meu, eu tenho os meus direitos, e Deus vai dar um peteleco no seu direito e diz: isso aí não é nada para mim. Se você tiver que abrir esse direito por causa da fé em mim, você vai defender a sua fé, ou esse suposto direito diante dos homens. Tem muita gente brigando por coisas que são pequenas, para defender algo que para eles é justo demais. E assim estão apequenando Deus nas suas vidas, porque estão desonrando o Senhor. Não vou nem dar exemplos. Salmo 73, verso 24. E olha o nosso Deus, Pai, Senhor. E o salmista Asaf diz, depois de questionar a sua ignorância, que quase desviou os seus passos, porque ele começou a olhar a arrogância dos homens impiedosos, e ele ficou invejando que eles tinham isso, tinham aquilo, e ele era piedoso e não tinha, e ele começou a invejar essas pessoas, até que ele entendeu que ele estava errado. Aí no final ele diz: mas o Senhor é comigo, e tu me guias com teu conselho, e depois o Senhor me recebes
na glória. E antes de falar isso, ele diz, essas pessoas aí que vivem segundo a mente deles, os pensamentos deles, eles vão precipitar, eles vão cair, e eles de súbito vão ver que estão caindo e vão tentar se deter, mas não vão conseguir, eles vão ser destruídos, mas o Senhor não vai permitir que isso aconteça comigo. O Senhor vai me guiar, o Senhor vai ser comigo, o Senhor vai me guiar e o Senhor vai me levar até a glória. E ele chegou à conclusão aqui que adianta essas pessoas seguirem os pensamentos delas, ter tudo isso que eles conquistaram, mas não ter aquilo que é importante, a orientação de Deus, o conselho de Deus e a glória eterna de Deus. Eu poderia, queridos, continuar aqui até o livro de Apocalipse, por exemplo, em Apocalipse capítulo 3, verso 18, onde Deus diz, aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Isso é Deus falando. Deus sempre orienta. E nós vamos ver a Escritura cheia de palavra, verdade, conselho de Deus para nós. Qual a conclusão que nós chegamos? Deus Pai é conselheiro. Eu posso chegar e dizer, ô Senhor, essa é a minha realidade. O Senhor que é rei acima de todas as coisas, essa é a minha situação. Fala ao meu coração. Me dá discernimento, Pai. Ó Senhor, abre os meus olhos para que eu perceba a Tua voz. Ele fala. Algum tempo atrás eu coloquei no grupo da nossa igreja um desenhozinho tão simples. Eu raramente posto, mas eu pus um desenhozinho onde o indivíduo pedindo para Deus falar para ele, e Deus sai com uma mão dos céus e entrega para ele uma Bíblia. Ó Deus, fala para mim, e Deus entrega para ele a palavra dele. Ouça o que Deus está falando. A palavra de Deus vai nos mostrar também que Jesus, Ele é conselheiro. Vocês se lembram que já no Antigo Testamento, Jesus, Ele é profetizado, Ele é apresentado como lembra Isaías capítulo 9, verso 6? E Ele será maravilhoso, conselheiro. É a primeira coisa que é dito lá. Maravilhoso conselheiro, porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, maravilhoso conselheiro. Houve um tempo em que, e há alguns que dividem essa expressão aí no texto hebraico, maravilhoso e conselheiro. Primeiro fala, olha, o texto você pode dividir lá no hebraico maravilhoso, depois conselheiro. É claro que são duas palavras, duas expressões. Mas ali, na verdade, está falando do adjetivo do conselheiro. Ele é um conselheiro maravilhoso. Ele é um conselheiro excelente. Ele não é qualquer conselheiro. Eu fico feliz demais quando eu vejo esse texto. O mesmo Isaías, quando você vai para o capítulo 11, um pouquinho para frente, no verso 2, ele diz, repousará sobre ele o Espírito do Senhor,
o espírito de sabedoria e entendimento, o espírito de conselho e de fortaleza, o espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Esse é um texto profético, gente. Isaías é um dos profetas maiores que mais fala a respeito de Jesus, que anuncia o Messias, o Redentor. Nesses textos, ele está falando exatamente de Jesus, o maravilhoso conselheiro. Quando a expressão é usada aqui, maravilhoso, se define como o excelente, o glorioso, aquele que é completamente competente. Esse é o significado da palavra no hebraico. Aquele que tem todas as condições para fazer aquilo que ele vai fazer, como conselheiro. E por que ele é maravilhoso? Ele é maravilhoso porque ele é Deus. Ele é maravilhoso porque ele é sábio. Ele é maravilhoso porque ele tem todo o conhecimento. Ele é maravilhoso porque ele é eficaz em tudo o que faz. Ele é maravilhoso porque ele conhece o meu coração e o coração de todos nós. Ele é maravilhoso porque ele é amoroso. Ele é maravilhoso. E porque ele é esse Deus maravilhoso, ele age de maneira eficaz, como conselheiro. Em outro texto de Isaías, capítulo 28, no verso 29, quando ainda fala de Jesus, diz: isso tudo procede do Senhor dos Exércitos. Ele é maravilhoso em conselho e grande em sabedoria. Maravilhoso em conselhos. Então, queridos, quando a Escritura diz que Jesus é esse maravilhoso conselheiro, eu fico pensando, há possibilidade de questionar a sua sabedoria? Ela não pode ser calculada. Os conselhos do Senhor são maravilhosos em seus detalhes. Quando a gente olha, por exemplo, para o Sermão do Monte, pega o Sermão do Monte e vai destrinchando cada uma das suas partes. Eu lembro que o ano passado nós tratamos aqui durante muito tempo sobre as bem-aventuranças. Uau, como aquilo foi rico, como aquilo demonstrou a sabedoria de Jesus, nos mostrando a graça dele ao trazer essa bondade dele sobre a nossa vida e produzindo coisas em nós e esperanças em nós. Por exemplo, quando ele dá a graça da humildade em nós, porque ele nos salvou. E gera características de um cristão a ser humilde, como Cristo foi. Isso gera esperança do reino de Deus. Tem coisa melhor? Isso é sabedoria. E isso nos leva a entender, por exemplo, que em situações da vida, queridos, a única coisa que nós precisamos aprender é sermos humildes. Quantas oportunidades dentro de um gabinete eu tenho que tratar com alguém que chega com o problema maior do mundo no relacionamento com a esposa, com o marido, e eles estão ali em ponto de cisão, de quebra. Relacionamentos novos, relacionamentos antigos, não importa. E qual é o problema? Arrogância, topete grande, nariz empinado, arrogância, orgulho. Basta você pegar esse verso: bem-aventurado é o humilde, e trabalhar com essa pessoa.
a sabedoria de Cristo Jesus nos dando a condição para que o nosso coração seja pastoreado, aconselhado. Jesus tem uma vontade infalível, os pensamentos de Jesus, eles são insondáveis, os seus desejos, eles não podem ser quebrados, violados. A grande verdade é que Jesus é conselheiro, como o Pai é conselheiro. Irmão, pode desligar aqui. Eu acho que está afetando os irmãos aqui na frente. E por último, o Espírito Santo é um conselheiro. Isso a gente sabe, né? A Escritura diz que o Espírito Santo é o Consolador, ele é o Paráclitos. Essa palavra Consolador ali é a palavra Paráclitos. Essa palavra Paráclitos, ela pode ser traduzida Consolador, como ela pode ser traduzida como Conselheiro. Tanto uma coisa quanto outra. Então, quando Jesus diz assim, eu vou enviar outro Paráclitos, eu vou enviar outro Consolador, ele está dizendo, eu posso traduzir, eu vou enviar outro Conselheiro. Outro que vai orientar vocês. Tá, então, existem versões na Bíblia que a tradução lá é conselheiro, ajudador, aquele que auxilia, que cuida, consola, que dá conselhos, que anda ao meu lado. Essa é a ideia. Onde a gente encontra isso? João capítulo 14, verso 26. No final do ministério de Jesus, depois de Jesus ter conversado com seus discípulos, a respeito do fato dele ir embora, disse, olha, eu estou indo. Eles ficaram todos desesperados, disse, calma aí, calma. Não se turbe o vosso coração. Eu estou indo, mas na casa do meu pai tem muitas moradas. Se não fosse assim, eu falaria para vocês. Eu vou lá preparar lugar para vocês. E vocês vão para lá. Mas como é que a gente vai para lá, Senhor? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Senhor, mostra-nos o Pai. Filipe disse, mas Filipe, quem vê a mim, vê o Pai, ficar tranquilo. 14, 26 diz, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Jesus disse que ele enviaria o Consolador, e ele disse que o Consolador é o Espírito Santo. O Consolador pode ser traduzido como o Conselheiro, tá? Paráclitos, essa expressão é conselheiro. Verso 16, no mesmo capítulo 14 de João. Jesus diz, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Capítulo 15, verso 26. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, ele dará testemunho de mim. O que eu posso dizer a respeito disso de uma forma um pouco mais técnica? Essa palavra, ela é passiva, ela significa aquele chamado para vir ao lado de outro, aquele que é chamado para caminhar com o outro, de chegar ao lado do outro para aconselhar, para apoiar aquele que precisa. Essa é a função do Espírito. E esse que vai andar desse jeito, ele é o Paráclito, ele é Deus.
Ele é o Espírito Santo de Deus. Ele é uma pessoa. Ele é a terceira pessoa. E Jesus diz, a fim de que esteja para sempre com vocês. O propósito é ele caminhar com vocês até o fim. E Ele anda conosco. A pergunta é, como é que isso se dá? Jesus esteve aqui cumprindo aquilo que era a promessa. Ele veio como Messias, cumpriu o seu propósito, sofreu, nunca pecou, morreu em nosso lugar, ensinou as verdades, cumpriu as promessas, e diz que enviaria outro Consolador. Ele disse que viria aos discípulos e habitaria neles, tomando o lugar da presença de Jesus. Eu vou mandar para vocês um outro Consolador, que na verdade não é outro, é do mesmo tipo, também é Deus. É outra pessoa da divindade, é o Espírito Santo de Deus. Ele não é diferente em essência do Filho. Em essência, ambos são Deus. Ter o Espírito Santo como nosso Consolador, como nosso conselheiro, é ter o próprio Deus habitando em nós como crentes. Quando eu e você cremos em Jesus como Salvador, irmãos, Deus passa a habitar na nossa vida. O Espírito passa a agir na nossa vida de maneira direta. O Espírito é aquele que ensina a palavra e nos guia através dessa palavra, através da verdade. O Senhor Jesus diz que Ele nos guiaria através da verdade que fala dEle. Ele nos faz lembrar de Jesus. Ele fez os seus discípulos de Jesus lembrar para escrever. Ele é aquele que age na nossa vida, confortando os nossos corações, nos fazendo ver o mundo a partir dos óculos da graça de Deus, que agora é a nossa realidade. Esse Deus, irmãos, eu vou usar uma expressão aqui, por favor, entenda. Não é fraco, não é Deusinho, Ele não é nosso empregado, Ele não é limitado à nossa fraqueza. Eu estou fraco, estou frágil, então Deus também em mim está frágil. Deus não vai dar conta de me erguer. Não seja tão tolo assim. O Deus que age na sua vida é Deus poderoso, é o Senhor de todo o universo, é o Deus gracioso, é o Deus que agiu na sua vida, te tirando do império das trevas e trazendo para o reino do Filho do amor dele. É o Deus que te leva para o céu. E que se em algum momento você está desse jeito, Ele sabe por quê, mas Ele vai te transformar de maneira definitiva e te levar para o céu de forma gloriosa, e você vai receber a glória de Cristo. Então não pense que a sua fraqueza enfraquece o Espírito que habita em você. E que é poderoso para agir na sua vida. O poder do Paráclitos, do Espírito que habita em nós, nos dá a capacidade de viver por Ele, através dEle. E é através desse Espírito que habita em nós, que nós não satisfazemos a concupiscência da nossa carne. Nós vencemos a nossa natureza caída pelo Espírito. Se não for pelo Espírito, nós vamos satisfazer a natureza da nossa carne. Nós vamos entristecer o Espírito. É o Espírito que produz em mim, é o Espírito que produz em você, servo de Deus, os frutos do Espírito. As coisas boas que glorificam ao Deus Senhor da nossa existência. Que maravilha, irmãos. Nós temos o Espírito de Deus em nós. E Ele nos ensina. Ele nos pastoreia. Ele nos consola. Ele nos faz ser como Deus quer.
Ele é o nosso encorajador. Nós temos um Deus que é nosso conselheiro. Como nós vimos hoje, nós temos o Deus Pai que nos aconselha com a sua palavra. Nós temos o Senhor Jesus que nos aconselha com a sua palavra e a sua verdade. E nós temos o Espírito Santo que nos aconselha com a sua palavra e com ação direta na nossa vida. Quem é o nosso conselheiro eficaz? O nosso conselheiro eficaz é Deus. Ele vai usar indivíduos para nos levar a Ele. Mas quem nos aconselha de maneira eficaz é Deus, através da sua palavra. E eu espero que Deus esteja agindo assim na nossa vida, porque nós precisamos. Hoje nós precisamos, ontem precisamos, e certamente amanhã precisaremos também. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Ó Senhor, que bom ver na Tua palavra que o Senhor, que é Deus triuno, em toda a sua plenitude e perfeição, cuida de nós e nos dirige. Nós não estamos perdidos, nem na nossa fraqueza, nem na nossa angústia, depressão, ansiedade, nem nas nossas fragilidades emocionais, psíquicas. Ó Deus, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, e nem da graça do Senhor, ó Deus, que está reservada pelo Senhor antes da fundação do mundo. Ó Deus, obrigado, porque o Senhor é o nosso conselheiro. Ó Deus, obrigado, porque nós temos esse tempo para abrir a Tua palavra e estudarmos a Tua palavra. Isto é riqueza do Senhor e não nossa, mas o Senhor nos dá da Tua riqueza. Ó Deus, fortalece a nossa alma. Ó Deus, certamente há entre nós irmãos passando por momentos muito difíceis, que precisam da Tua graça nesse momento de maneira especial, do Teu pastoreio, do Teu aconselhamento, da Tua orientação. Eu imploro em nome de Jesus que o Senhor acolha na Tua presença esses Teus servos. Ó Deus, que eles sejam calorosamente, ó Pai, abençoados pelo Senhor. Que eles possam perceber que o Senhor está junto a eles e entender que em momento algum o Senhor esteve distante deles. Mas que eles possam discernir as Tuas respostas, como a Tua palavra diz. Que eles possam ouvir e caminhar nas Tuas respostas, Senhor. Nós somos frágeis, mas o Senhor é poderoso. Louvado seja o Senhor, ó Pai. Em nome de Jesus é que oramos. Amém.